Bom, pessoal, a gente continua na nossa saga de como decidir alocar o nosso esforço, né? A gente já falou lá de todas as mídias, posicionamento, viu que isso dá um problema, e o problema é como é que eu decido o que eu vou fazer. A primeira coisa que a gente estudou ali foram justamente as métricas financeiras, então como é que o marketing se comporta, como é que a empresa se comporta, o que é um ROAS, o que é um ROI. Depois a gente começou a falar sobre métricas de marketing digital, falamos das métricas absolutas, impressão, alcance, custo, clique, resultado. Falamos, por fim, das métricas relativas, frequência, CTR, CPR, que a gente vai inclusive expandir aqui hoje, CTR. E por fim, a gente chega no último lugar, que a gente decide aqui, a gente começa a falar efetivamente como consolidar todo esse conteúdo para que a gente decida onde é que vamos alocar o nosso esforço, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui um framework que é a junção. Eu desenvolvi esse framework baseado em dois frameworks. O primeiro é a Persona, que é muito conhecido, vou até falar um pouco sobre. O outro é o Bullseye, está disponível no livro Traction. Deixar aí também nas referências, tá? Mas juntando esses dois frameworks, eu tenho conseguido bons resultados no que tange uma estratégia para selecionar onde aplicar, eh, onde aplicar os meus esforços para construir as minhas campanhas, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa falar é sobre a persona. Lá na década de 90, acho que foi 95, um cara chamado Cooper, ele pensou, bom, é muito difícil para desenvolvedores de produto, né? A ideia era para produto inicialmente, entender o que é um público-alvo. Não sei se vocês já tiveram contato com um público-alvo, mas geralmente um público-alvo aparece para a gente como sendo homens entre 22 e 35 anos que moram em capitais do Nordeste, estão empregados e ganham entre 10 e 22 mil reais, moram sozinhos ou em casas com mais dois familiares, dirigem carros coreanos que custam entre 50 e 60. Então, assim, são muitas informações que variam, tá? Então, são ranges, nunca uma informação pontual, é muito mais um conjunto de possibilidades. E associar essas possibilidades é um trabalho muito difícil para a mente humana. O que o Cooper propôs lá atrás foi o seguinte: pessoal, vamos pensar em uma pessoa ou um pequeno conjunto de pessoas que estão no centro do nosso público-alvo, tá? Então ela precisa estar ali no centro do público-alvo e através dessa ou dessas pessoas a gente consegue entender e desenvolver produtos para e resolvendo o problema dessas pessoas, nós pegaremos pessoas à margem, cada vez mais à margem desse centro, tá? Então essa foi a ideia. Ao invés de ter todo esse público-alvo que eu falei, homens entre 22 e 35 anos, nem lembro mais, mas que dirigem carros coreanos entre 40 e 50, a gente vai ter João, que tem 25 anos, que dirige um HB20 e mora com o pai e com a mãe em Salvador, que ganha 12 mil reais por mês trabalhando como consultor, tá? Então, ao invés de ter toda aquela variação, a gente tem somente o João e a partir disso eu consigo traçar na ideia de Cooper uma estratégia de produto. Aqui para a gente vai adaptar para traçar uma estratégia de marketing compatível com essa pessoa. Quando eu desenvolvo uma estratégia de marketing para João, que tem aí 25 anos, chegarei por consequência em José, que tem 27, mas que também mora em Salvador, por consequência em Caio, que tem 25, mas mora no Recife. Então, essa é a ideia por trás da persona. Quando eu penso e materializo essa pessoa, eu consigo resolver os problemas dela, ou, no nosso caso, desenvolver uma campanha para essa pessoa e, como consequência, chegarei em pessoas parecidas uma vez que essa campanha esteja na rua, tá bom? Então, essa é a ideia por trás da persona e a persona é o nosso passo zero. Então,
Primeira coisa que a gente vai fazer é tentar construir, caso não tenha sido construído, ou tomar vantagem, caso já tenha sido construído pelo nosso time de produto ou por qualquer outra pessoa que tenha relação com a estratégia que a gente está desenvolvendo aqui. Os passos subsequentes são 5 e são bem fáceis. Primeira coisa que a gente vai fazer é um brainstorm sobre canais. E por canais, imagine a junção entre as mídias e posicionamentos. Tá? Não vou repetir isso de novo. Depois o que a gente vai fazer é ranquear esses canais. Então, vou falar, cara, quero fazer Facebook feed, quero fazer Facebook Stories no Insta. Depois eu vou ranquear, vou falar, bom, eu quero produzir isso na frente disso outro, conforme o que eu observei, tá? Por fim, por fim não, né? O terceiro passo é justamente a gente ver, bom, mas talvez isso aqui dê muito trabalho, isso aqui dá um resultado um pouco menor, mas dá um resultado um pouco menor, mas é mais fácil de fazer. Então, por exemplo, para fazer um anúncio no YouTube, eu preciso produzir um vídeo, que dá um trabalho, não é coisa simples, ou custa dinheiro. Mas para fazer um anúncio na rede de pesquisa, que vocês também vão entender como é que faz, e também essas nomenclaturas, caso não tenham consciência na aula de Google Ads, para fazer um anúncio na rede de pesquisa é muito mais simples. Eu consigo, sem um roteirista, sem um videomaker, eu consigo produzir isso. Então, o terceiro passo é justamente priorizar e ter um plano para executar. Por fim, a gente bota isso na rua e aí sim a gente confronta essas métricas padrão para que a gente tome uma nova decisão. No nosso mini curso a gente falou que a grande vantagem do marketing digital é que a gente consegue tomar uma decisão sempre embasada em números, e o que a gente vai fazer, o último passo é tomar a decisão sobre o que é que vamos continuar fazendo, o que é que vamos deixar de fazer, o que é que devemos fazer para melhorar o nosso resultado conforme essa primeira estratégia. Então, 5 passos. Primeiro, pensa tudo o que você pode fazer. Geralmente, ou idealmente, com mais pessoas, para que não seja somente você. Depois, ranqueia. Fala, bom, é mais possível que essa pessoa converta aqui, ali e por aí vai. O último passo aqui, antes da gente executar, é dizer, bom, mas a rede de pesquisa é mais fácil, o YouTube é mais difícil, eu tenho um design aqui, então vou já começar a rodar minhas peças no feed. E mais para frente a gente vai confrontar as métricas padrão, focar e iterar, que são os passos subsequentes. Tá? Então, esses são os 5 passos do framework que a gente vai usar para tomar essas decisões. Eu chamo a atenção aqui sobre métricas padrão. Então, a gente já falou de algumas. Falamos lá atrás de ROI, de ROAS, falamos lá atrás de impressões, de alcance, CPM, CTR. Como é que a gente confronta essas métricas? E eu queria aí abrir um parênteses para que eu mostre para vocês uma forma de confrontar o resultado desses anúncios para além de qualquer canal que a gente esteja falando, tá bom? Então, vou puxar aqui, vamos novamente lá voltar para as nossas contas, nada difícil, queria que vocês ficassem comigo pelos próximos minutos, idealmente aí com a caneta e copiando para que tudo entre na mente, tá? Mas o que a gente tem aqui é basicamente o nosso CPR. Já falamos sobre ele tanto no exercício quanto no slide lá das definições de métricas relativas. É uma métrica relativa porque é a razão entre duas métricas absolutas, o custo e a quantidade de resultado que tivemos. Então, CPR é custo dividido por resultado. Gastei R$100, tive 2 vendas, cada venda me custou R$50. É isso que o CPR diz. Mas o CPR por si só talvez não seja suficiente. Vamos cavar um pouquinho mais para a gente conseguir expressar esse CPR em função de outras métricas relacionadas a mídias de performance. Vamos lá. O resultado eu posso escrever como sendo a taxa de conversão do site, tá? Então, a taxa de conversão do site vezes o tráfego, tá? Isso aqui é tráfego, tá? Então, isso aqui é a quantidade de resultados. Vamos lá. Taxa de conversão do site.
Quantidade de conversões dividido pelo tráfego. Basicamente, 100 pessoas entraram no seu site, uma comprou, a sua taxa de conversão é de 1%. Tá? É isso que essa métrica traz para a gente aqui. Então, eu consegui reescrever o CPR como sendo o custo dividido pela taxa de conversão vezes o tráfego. Agora, eu queria que vocês observassem o que é tráfego. Tráfego nada mais é, e aí eu vou recopiar isso aqui, tráfego nada mais é do que o produto entre as nossas impressões e o nosso CTR. Então, veja, se eu mostro 100 vezes e eu tenho um CTR de 1%, significa que uma pessoa foi no meu site. Então, se eu mostro 100 vezes, e se você ainda não está familiarizado com essas métricas, CTR, taxa de conversão, volta lá na aula anterior, quando a gente discute métricas de performance, tá? Ou resolve também os exercícios que estão na plataforma, mas eu consigo escrever o meu tráfego como sendo produto da impressão pelo CTR. Então, mostrei 100 vezes o meu CTR é 1%, 100 vezes 1% dá 1, significa que uma pessoa clicou e foi no meu site, e essa pessoa gerou tráfego. Portanto, continuamos expandindo aqui essa fórmula do CPR como sendo outras métricas aqui de mídias de performance. Agora observem, eu tenho um custo dividido por impressão. Eu tenho certeza também que você voltar no slide, você vai ver que a gente tem uma métrica chamada CPM, que é custo por milhar, e basicamente me diz quanto eu gasto por 1000 impressões na rua. Então veja, se custa R$10 e eu tenho 2.000 impressões, eu estou pagando R$5 por impressão. Observe que se eu algebrizar essas impressões aqui, tá? Esse aqui é o segredo. Se eu pegar essas impressões e inserir em milhar, eu consigo reduzir essa parte aqui da minha equação para ser um CPM. Então, por fim, vamos lá, deixa eu copiar isso aqui. Por fim, o que a gente consegue fazer é, ao invés de termos impressões aqui embaixo, eu vou reescrever isso aqui e eu vou ter CPM. Esse aqui é o pulo do gato. Tem só um detalhe que para isso tudo aqui funcionar, tá? Se eu quiser usar aí em porcentagem, eu vou precisar multiplicar, aí considerando a porcentagem e essas duas porcentagens aqui e o fato das impressões a gente precisar colocar em milhar, eu preciso multiplicar aqui em cima por 10. Então, quem está mais familiarizado com álgebra, quem quer expandir um pouco a fórmula, dê uma olhada, se divirta aqui com a caneta na mão, mas eu tenho certeza que você vai chegar nessa equação aqui, tá certo? Essa equação me traz CPM, taxa de conversão e CTR. Então, as coisas que eu preciso para dizer, bom, quanto é que custa mostrar 1000 vezes no YouTube? Custa R$20. A taxa de conversão lá no YouTube, quando vem do YouTube, é 2%. E o CTR está sendo 1%. Se eu pegar todas essas informações e botar aqui, eu consigo comparar YouTube com Instagram, consigo comparar rede de pesquisa com YouTube. Então fica muito mais fácil, independente de onde eu esteja rodando, de qual é a mídia e qual é o posicionamento, a gente consegue comparar e dizer o que é melhor. Então aquele quarto passo do nosso framework nada mais é do que essa fórmula, a gente consegue aplicar a partir dessa fórmula. Eu queria parar um pouquinho aqui, chamar a atenção para vocês, que eu desenvolvi um framework, tá? Eu vou voltar lá no... me desculpa, eu vou voltar aqui no nosso slide. Eu desenvolvi um framework que permite, de uma maneira assim, muito tranquila, a gente ranquear ou passar por esses
6 passos, né? A gente tem aqui o primeiro passo, que é a persona, depois a gente tem a seleção dos canais aí. Mas eu consegui desenvolver aqui uma forma muito tranquila da gente ranquear isso tudo. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu voltar lá. Esse aqui é um programa que eu gosto muito, o Notion, tá? Ele não é usado para mídias de performance, é um programa de anotação com usos gerais. Se você não tem ainda, você clica nesse link aqui, cria sua conta e depois você duplica isso aqui como template. Então, você pode duplicar e ter igualzinho na sua conta. É gratuito, então, se você quiser usar só para isso aí, você não vai precisar pagar nada, tá? E aqui a gente tem os 6 passos, né? Passo 0, que é justamente falar sobre a persona, e os 5 passos lá do nosso framework para chegar no na melhor mídia e posicionamento, ou priorizar, responder finalmente aquela pergunta que a gente fez no início. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Passo 0, persona. Então, lembra lá, João tem 22 anos, mora em Salvador, dirige um HB20, é torcedor do Galícia, mora com a mãe, estagiário de uma multinacional. Essa é a nossa persona. A gente precisa estar o tempo todo pensando nela, porque a gente vai desenvolver uma estratégia pensando nela, tá? O passo 1, brainstorm sobre mídia e posicionamento. Aqui você chama as pessoas que estão trabalhando com você. Clica aqui para baixo, ele já vem tudo. Você chama as pessoas que estão trabalhando com você e fala, vem cá, me dá uma ideia aqui. Onde é que você acha que João, deixa eu só lembrar aqui, João que tem 22 anos, mora em Salvador, dirige um HB20. Onde é que você acha que João tá na internet, né? Então, bom, aqui eu já tenho alguns exemplos, eu posso adicionar aqui um outro. João pesquisa no Google, João tá no feed, João usa o YouTube, João usa o grupo do Facebook, tá? Usa Facebook Grupos. Bom, qual é a mídia do Facebook Grupos? É o próprio Facebook. Qual é a plataforma? Ele usa mais no computador, tá? Isso aqui a gente só está fazendo brainstorm, a gente só está idealizando, tá bom? A gente vai fazer para tudo que a gente pensou. Então, tudo que a gente pensou a gente vai botar aqui. Tudo que eu botar aqui já vai aparecer direto no meu passo 2. Observe, eu vou adicionar aqui mais uma mídia, Facebook Stories. Então, se eu adicionei tudo que eu adicionei aqui no passo 1, já vem direto para o passo 2. Facebook Stories não estava aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho mais. Facebook Stories não estava aqui. Vou repetir, tá? Vou mudar aqui só para vocês verem. Facebook Desktop. Já muda lá embaixo, tá vendo? Certinho. Então, tudo que eu anotei ali vai aparecer aqui também. Vou botar o Stories só para ficar diferente mesmo. Vou classificar lá, como a gente já fez. Aqui ele usa os dois, tá? Então você pode usar nos dois. Então tudo que eu fiz já aparece aqui. E essa é outra informação que não é mais necessária nesse passo. Ela vai ficar para trás, eu vou fechar aqui só para ficar organizadinho, mas ela continua lá. E o que a gente vai fazer agora é preencher com números entre 1 e 4 os meus critérios. E aí esses critérios podem variar conforme você queira, tá? Esses aqui são os critérios que eu usei. Eu recomendo que você use, que você pense sobre eles, mas também você pode priorizar conforme, você pode ranquear conforme os seus critérios. As perguntas que eu fiz foi, essa mídia de posicionamento contém o meu público? Qual é a taxa de conversão que eu acho que essa mídia, é só achar nesse momento, tá? A gente realmente está achando. E qual é a taxa de conversão que eu acho que essa mídia me traz? Essa mídia é barata? Essas informações, inclusive, você encontra na internet, taxa de conversão em mídia, mas varia de negócio para negócio. E o que a gente vai fazer é preencher com números entre 1 e 4. Pura e simplesmente isso. Nada demais. Observe que esse valor total ele já é calculado. Então, rede de pesquisa, como tem o meu público, nota 3. Sim. João, lembre lá. João, sim, está na minha rede de pesquisa. A taxa de conversão da rede de pesquisa é alta? Sim, a taxa de conversão da rede de pesquisa é alta. É barato? Não é barato. Então, dá 1. Então, o valor total ele já é calculado aqui automaticamente. Ele fica em 12. Tá? A gente pode fazer a mesma coisa para o YouTube. João está muito no YouTube. A taxa de conversão do YouTube é um pouquinho menor. É barato? Não é tão barato, mas é mais barato que a rede de pesquisa. Então, veja, já voou para lá para cima, porque à medida que você for preenchendo,
os melhores valores, o maior valor total ele vai ficar aqui já em cima, tá? Vamos fazer agora feed. Feed eu vou forçar aqui para dar tudo 4, para você ver que ele já, quando eu terminei de preencher, ele já foi para lá para cima, tá vendo? Então é o maior valor que a gente consegue. E aqui tem só uma opção que é, caso você queira ticar aqui nesse momento de ranqueamento que você deve priorizar por algum motivo do seu negócio. Observe que depois que eu fiz isso, fechar aqui também, vou fechar a persona, a gente já sabe quem é João. A gente vai priorizar e criar um plano de execução. Isso aqui nada mais é do que voltar nesse passo anterior e falar, velho, eu quero priorizar isso aqui, porque é muito fácil ter um design aqui dentro, ao passo que o YouTube vai dar um pouquinho mais de trabalho de fazer. Já a rede de pesquisa, por mais que dê um resultado menor, como eu não preciso de design, não preciso de videomaker, eu vou priorizar também. Então, o terceiro passo nada mais é do que voltar lá e preencher aqui o nosso plano de priorização, tá bom? Fechei aqui os 2 passos. O quarto passo, aí finalmente, nesse momento, eu lembro que você pegou esse resultado aqui, tá? Você pegou esse resultado, você já executou, então você já subiu a sua campanha de Instagram, você já subiu a sua campanha de rede de pesquisa. A gente vai precisar confrontar as métricas padrão, então vou abrir aqui. E observe que é exatamente o mesmo nome que você já botou lá, então é tudo a mesma coisa, está tudo linkado. E aquela fórmula que a gente descobriu aqui junto, tá? Eu já joguei nessa tabela, então você nem precisa decorar aquela fórmula. E a partir disso aqui você já consegue calcular o seu custo por resultado. Então, veja, a rede de pesquisa teve uma taxa de conversão de 4%. O CTR, eu fiz um trabalho muito bom porque eu aprendi lá na aula do professor Danilo, eu consegui um CTR de 15%. E o CPM, aí ficou um pouquinho caro, ficou R$14. Então, o custo total por conversão ficou R$ 9,33. Já o Insta do feed, a taxa de conversão foi mais baixa, foi 1%. O CTR, eu consegui pouco também, eu consegui 0,5%. Fica que a cada 200 pessoas, a cada 200 vezes que eu mostrei, somente aconteceu um clique, né? Eu gerei somente um tráfego, um visitante a partir desse anúncio. Já o CPM foi muito mais baixo, foi somente R$3. Então veja, por mais que eu tenha um CPM, ou seja, por mais que mostrar no Insta do feed seja muito mais barato do que mostrar na rede de pesquisa, o CPR, o custo por resultado, ele é muito maior no Instagram. Então, o que a gente vai fazer aqui é começar a preencher com os resultados, tá? 1 a 2 semanas depois que a gente botou essa campanha na rua. E a partir desse preenchimento, aí sim a gente vai para o passo 5, que é focar, iterar. Então, a gente vai abrir aqui e vai falar, velho, rede de pesquisa está dando mais resultado. Então, vamos ampliar aqui a nossa rede de pesquisa. Já Instagram está muito caro, deixa eu tentar melhorar o Instagram. O Instagram só está funcionando Stories, deixa eu tentar melhorar também. E a partir disso aqui, tudo linkadinho, todos os passos linkadinho, você consegue focar, iterar e descobrir o que é que está dando certo e o que é que está dando errado, tá bom? Então, pessoal, nesse momento, voltando lá no nosso slide, nesse momento a gente finalmente sabe onde alocar o nosso esforço. Então, a gente entendeu quais são as mídias e posicionamentos. A gente falou sobre métricas financeiras, que dinheiro é importante. Falamos sobre métricas absolutas de mídias. Falamos sobre métricas relativas. Depois que a gente falou sobre isso tudo, a gente apresentou um framework sobre como decidir, mais ou menos. Depois que apresentamos esse framework sobre como decidir, a gente executa, que é o que vocês vão aprender aí durante o curso. A gente tem aí mais algumas semanas juntos. Depois que a gente executa, finalmente a gente reflete se tudo aquilo que a gente presumiu, se todo o nosso brainstorm está correto, foca e itera. Então, uma coisa melhora, outra coisa eu volto, tá? Nesse momento a gente termina a primeira parte do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado. A partir de agora a gente vai começar a abrir as ferramentas e mostrar as campanhas, mostrar as ferramentas por dentro, tá bom? Muito obrigado e até mais.